Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais um Refletindo sobre Capelania do Instituto Refletir. O Instituto Refletir tem feito um trabalho importante no treinamento de capelães, tem feito um trabalho também de reciclagem, de repensar, né, aqueles que já estão no trabalho da capelania e que precisam repensar, precisam refletir sobre o seu trabalho, como ele pode ser mais eficaz, compartilhando também experiências. E hoje nós queremos falar sobre a capelania familiar. Nós estaremos sempre aqui às quartas-feiras, nesse horário, para falar um pouquinho com você sobre o Repensando sobre Capelania. Repensando sobre Capelania é um treinamento do Instituto Refletir, totalmente online, onde nós temos as aulas gravadas, né? As aulas gravadas, e também temos as rodas de discussão, onde você estará compartilhando com outros capelães sobre a realidade da capelania, capelania militar, capelania hospitalar, capelania educacional, entre outras, né? Então, você pode também ter uma turma aí da sua igreja ou do seu grupo, né, de ONG ou, enfim, né, de alguma instituição social que você quer treinar para melhor fazer, né, o trabalho da capelania. Nós temos também turmas fechadas ou você pode entrar também formando turma com outros capelães ou aspirantes, né, para esse trabalho tão importante. Então, esse é o curso Repensando sobre Capelania, que você pode, através do site do Instituto Refletir, entrar e deixar lá o seu desejo, né, de inscrição, e certamente nós estaremos entrando em contato com você. Esse trabalho agora, né, das nossas lives de quarta-feira, é o Refletindo sobre Capelania, que são entrevistas, conversas, palavras que nós teremos com pessoas que estão na área de capelania, ou lecionam, ou têm alguma contribuição a fazer na questão da capelania, ok? Então, esse é um trabalho importante e nós queremos pensar com você, repensar com você sobre o tema capelania e hoje, especialmente, nós queremos falar sobre capelania familiar. Eu quero chamar o Sidney Santos, pastor Sidney, que tem feito um trabalho importante na área de capelania familiar, e o Sidney vai falando um pouquinho sobre a capelania familiar. Oi, Sidney, tudo bem? Oi, Marcelo, tudo bem? Boa tarde aí, pessoal que está assistindo aí. Graças a Deus pela sua vida. O Sidney, que é um dos nossos treinadores, né, ministradores do curso Repensando sobre Capelania. E hoje nós queremos falar um pouquinho com você sobre a capelania familiar, né, Sidney? Me fala um pouquinho o que seria a capelania familiar. Então, Marcelo, a capelania, ela é o capelão, né, a capelã, de uma forma geral, é uma pessoa em que, primeiro, que se preocupa, né, com outras pessoas, né, independente se ela tem o chamado pastoral ou não, né, que muitas pessoas confundem, né, eu só posso ser capelão se eu for um pastor, se eu for um obreiro. E, na verdade, não é bem assim, né, nós temos, a partir do curso, nós temos ensinado isso, mostrado isso, né? O capelão é aquela pessoa que se preocupa com o outro, né? Que quer, de uma forma, viver, né, a experiência cristã, né? Servindo o outro com tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele é. E o capelão familiar é aquele que, independente se aquela família é cristã ou não, se está na igreja ou não, ele é aquela pessoa que vai cuidar, que vai estar ali, né, dando um apoio espiritual, um apoio emocional para a família, independente do que ela está passando naquele momento, e independente de credo, de raça, né, de etnia. Então, o capelão é aquele que, independente do credo da pessoa, ele está ali para apoiar ela em tudo que ela precisar, né? Sim. Então, no caso, vamos lá, né? A capelania familiar, ela estaria atendendo a família como um todo, não apenas uma pessoa, né, Sidney? Não, principalmente casais, né? Então, o capelão, ele tem, a formação dele, ele entende, né? Que, primeiro, que a família é uma instituição que Deus formou a família. Nós não temos outra
Quando Deus uniu homem e mulher, né? Isso lá em Gênesis, ali já se formou a família. Então, foi a primeira instituição, né? Criada por Deus. E então, o capelão, ele tem essa responsabilidade, vamos dizer assim, de levar essa verdade para a família, né? Então, ajuda os pais, né? Ajuda o casal primeiro no seu casamento, ajuda também orientando, aconselhando, né? Na questão da criação dos filhos, enfim, toda essa questão. E nós vivemos hoje, né? A pós-modernidade, nós vemos aí que a família ela é muito atacada, né? O seio familiar tem sido atacado assim violentamente, né? Pela mídia, por tudo que nós temos visto hoje aí, né? Ideologias e enfim. Então a família ela tem sido muito atacada, violentamente atacada, eu poderia dizer. E aí cabe então para uma pessoa, né? Como eu disse no princípio, uma pessoa que se preocupa, uma pessoa que gosta ou queira cuidar desta instituição, né, formada por Deus, né? Uhum. Muito bom. E vamos pensar que muitas famílias, elas podem até ter tido no passado algum contato com o cristianismo de alguma forma, seja ele católico ou protestante, enfim, né? Com algum tipo de denominação, e que ficou muito tempo aí longe, né, desse processo de educação cristã, e no momento presente pode estar passando uma dificuldade muito grande de relacionamento ou com a educação de filhos, né? Muitas vezes também passa por desafio de drogas, né? De algum tipo de perversão, de alguma situação mais pontual. E eu estou aqui pensando com você, né? Nesse momento que o capelão, então, poderia ajudar, né, Sidney? Sem dúvida, Marcelo. Porque, assim, muitas vezes a pessoa, até mesmo por ter, como você disse, né, já ter tido um contato, né, um contato com alguma forma, alguma religião, né, vamos dizer assim, e por N motivos, né, ela pode ter se afastado ou estar longe, né, então esse apoio espiritual, esse apoio fica em falta, né, e aí a pessoa, a família, né, ela fica meio que machucada, né, e é muito difícil um pastor, né, ou alguém da igreja, né, chegar, infelizmente, é uma forma equivocada, né, de cuidado, dizer que a pessoa precisa estar na igreja. Entenda, eu não estou dizendo que a pessoa não precisa da igreja, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu não preciso levar a pessoa para a igreja para cuidar dela, né? Jesus não fez isso, Jesus não levou as pessoas para a sinagoga para cuidar, não levou as pessoas para o templo para cuidar. Ele, por onde ele esteve, ele curou, ele orientou, ensinou, né? Aonde ele estava e aonde as pessoas estavam, né? Então, com isso, nós aprendemos que aonde, como que nós devemos amar, né? Quem nós devemos amar? Nós devemos amar aonde está o problema, né? Nós temos como base a parábola do bom samaritano, né? Em que o problema estava ali, né? A pessoa com problema estava ali. E aí o bom samaritano foi lá, não perguntou quem ele era, de onde vinha, quanto tinha no banco, onde ele morava. Ele simplesmente cuidou da pessoa ali das feridas, com todos os seus recursos ali, né? E cuidou. Então, a pessoa, independente se ela é da igreja ou não é, se ela foi ou não foi, se ela era de outra religião ou não, infelizmente, né, o capelão é aquele que cuida da pessoa como um todo, né, não só da religião. Então, as pessoas que elas estão hoje, né, fora de uma igreja ou fora de uma religião, elas são amadas por Deus, né, e o capelão, ele precisa ter esse cuidado, né, do amor de Deus para com todas as pessoas, independente de onde ela é ou quem ela seja, né? Tô vendo bastante amigos aí, entrou aí na live aí. O Flávio, Luiz Flávio. A Selma. Que bom, que bom. Inclusive, você que está entrando, pode dar sua pergunta, né? Pode fazer sua contribuição, vai ser muito bem-vindo, né, Sidney? É isso aí.
pensar uma coisa com você, Sidney, que o tema, inclusive, é esse, refletindo, repensando. Vamos pensar aqui a questão da diferença. Vamos pensar aqui na questão da diferença entre o pastor que está trabalhando na igreja e, de repente, está percebendo uma família com necessidade e um capelão, né? Existe uma diferença. A gente sabe que os dois certamente têm o cuidado como um ponto de partida, né? A gente sabe disso, é lógico. Sim. Mas vamos pensar agora no capelão. Qual seria o maior propósito dele chegar numa família com algumas necessidades, né? Sejam elas físicas ou, como eu disse, às vezes tem um filho que está indo para a bandidagem ou está indo, né, para uma droga, para uma bebida, para um álcool, ou para alguma outra situação, está difícil de lidar com aquilo, ou alguma intriga, alguma situação, né, que pode estar fugindo das suas habilidades normais, vamos dizer assim, emocionais. Pensando no propósito do capelão, quando chega, o propósito dele é levar o cara para a igreja, o propósito dele seria catequizar o cara. Como é que me fala um pouquinho dessa diferença e propósito do capelão familiar quando ele chega numa família necessitada por algum desses pontos? Então, a grande diferença, né, entre os dois pode até acontecer de um pastor ser capelão também, né? A diferença, no meu ponto de vista, é que o pastor ele tem uma relação entre pastor e ovelha, né? E a pessoa, ela tem ali como regra, né? Como regra, obedecer ali o pastor, as orientações do pastor. O pastor tem aquela pessoa, aquela família como que faz parte do aprisco dele, que faz parte da comunidade que ele está ali cuidando, né? E isso é bíblico. Deus, o apóstolo Paulo fala que Deus levantou alguns para pastores, né? E a diferença entre o pastor e o capelão é que o capelão ele não tem esse vínculo entre pastor e ovelha, né? Então, é independente se aquela família faz parte de está sendo cuidada ou não por uma outra pessoa, por outra religião. O capelão ele está ali para orientação, né? Ele para dar um apoio ali, uma assistência espiritual, uma assistência de aconselhamento, né? E isso sem vínculo de líder e liderado, de pastor e ovelha, né? Você vê que o pastor ele cuida, né? Ele deve cuidar, né? Desde a minha conversão eu sempre ouvi dizer que o bom pastor é aquele que tem o cheiro da ovelha, né? Ou seja, ele está sempre junto com a ovelha, né? E o capelão, ele, independente do cargo ou do ofício dele, né, na igreja, o cargo eclesiástico que eu digo, né, ele não tem essa responsabilidade, né, sobre a vida da pessoa como líder, mas ele está ali como simplesmente uma pessoa que quer ajudar, uma pessoa que quer orientar, que quer dar um suporte, né, independente de qual seja a situação ali, né. Então, hoje nós vemos, principalmente com essa questão do Covid, né, com essa questão das drogas, as famílias, até mesmo aquelas que estão hoje numa igreja, tem uma certa, não vou dizer, tem uma certa deficiência, né, de cuidado, né, pastores, e não tô falando contra, até mesmo porque eu sou pastor, você também é pastor, mas tem pastores que têm um número muito grande de ovelhas na sua igreja, né? Eles fazem um trabalho e Deus aprove, né? Aprove a Deus que a igreja dele crescesse. E ele tem hoje lá 500 membros na sua igreja, glória a Deus por causa disso. Mas se esse pastor visitar um membro por dia, ele vai morrer de estafa e não vai visitar todo mundo, não vai visitar toda a sua igreja. Então, muitas famílias hoje dentro de igrejas, elas estão carentes de pastorado, estão carentes de aconselhamento, estão carentes de cuidado, né? Dessa orientação espiritual, né? Sim, sem dúvida, realmente, ainda na pandemia nós tivemos o pagamento de
aspectos de relacionamento familiar. Algumas famílias melhoraram, né? Tiveram mais tempo juntos, mas algumas tiveram aí uma surpresa, né? Descobriram que não tinham um relacionamento bom. E aí, necessidade também de um acolhimento nesse sentido, né? Me fala uma coisa, Sidney, sobre a questão do preparo, né? Quando a gente pensa no capelão familiar, qual seria um bom preparo para esse capelão no sentido dele, enfim, né? Trabalhar, fazer o que se espera, né? De conhecimento e de preparo de um capelão familiar? Bom, o preparo começa com a Bíblia, né? Com a Bíblia. Se o homem ou se a mulher lê a Bíblia e segui-la, né? Porque ler a Bíblia, conhecer a Bíblia é uma coisa, né? Agora viver a Bíblia é o mandamento, né? É o que Deus quer de nós, né? Então, quando nós obedecemos a Bíblia, nós precisamos então entender, né, que nós precisamos cuidar das pessoas, amar as pessoas como a nós mesmos, né? E muitas vezes nós queremos a nossa família bem, nós queremos a nossa igreja bem, nós queremos os nossos parentes, nossos familiares bem, mas e o outro, né? O outro também precisa, o outro também é merecedor pela graça, né? A graça de Deus alcançou, assim como nos alcançou, alcançou o outro também. Então, quando a pessoa começa a ler a Bíblia e viver, e decidir viver a Bíblia, ele vai entender que ele precisa cuidar de outras pessoas, né? E aí, então, ele começa essa busca, né? Primeiro tem que ter a vontade, né? Eu diria até que Deus nos vocaciona para cuidar do próximo, né? Uns são chamados para... Cada um de nós tem um chamado, tem dons e tal. Mas para cuidar do outro não precisa de um chamado. Já tá explícito, né? Na Bíblia. Então, quando a pessoa ela entende, né? Que ela quer fazer isso, que ela quer obedecer à Bíblia, que ela quer obedecer a Deus, então ela procura, né? Um bom curso, um curso de capelania. Se ela sente vontade ou quer conhecer mais, né? Sobre isso. E muitas pessoas pensam até, por falta de conhecimento, né? As pessoas pensam que capelania é só de cemitério, ou só hospitalar, ou só prisional, né? E não é assim, né, Marcelo? Nós vimos que nós temos um curso, né? O curso Repensando a Capelania. São 12 módulos, não é isso? Sim, 12 módulos de capelania, das mais diversas, né? Capelania esportiva, por exemplo, como cuidar de esportistas, né? Como trabalhar com a questão do esporte, capelania infantil, que trabalha com a questão das crianças, né? Daqueles que cuidam ou lecionam para crianças, né? Que é a capelania infantil, a capelania educacional, né? Trabalhando nas escolas, nas faculdades, nas universidades. São diversas capelanias, embora hospitalar, que é muito conhecida, a militar, enfim, né, prisional. São diversas capelanias que são alvos, né, do nosso preparo. Como você disse, né, Sidney, eu acredito também que até esse processo de obediência, eu creio aí que em duas coisas importantes, né? O discipulado, né, que é a base, a partir da conversão. Espera-se que o cristão ele busque ser discipulado, né? Que ele busque ser como Jesus foi. E se ele buscar isso, ele vai realmente saber cuidar das pessoas, porque Jesus amou e cuidou, né? Então, uma vez que há uma dedicação verdadeira de discipulado, essa pessoa vai estar sendo preparada quase que naturalmente nesse sentido. Mas a gente sabe que existem aspectos específicos sobre como aconselhar, né? Com alguns cuidados para com a família, no aspecto do conjugal, no aspecto da educação de filhos, entre outras coisas, que é interessante um preparo para que você tenha, né, até mesmo cuidado de abordagens, né, enfim, de como o capelão pode se tocar, a questão não proselitista, né, que a gente trabalha, no sentido de que realmente o capelão deve ser isento
no sentido de que leve para um lugar ou outro em relação à igreja, mas ele deve ter uma posição isenta, e a pessoa busca, então, a partir da sua sede, né, a igreja, o lugar que ela quer frequentar. Então, eu colocaria aí, né, a questão do discipulado, mais o preparo específico, né, que tem a ver com a especificidade da capelania, que ajuda muito, né? Não só na familiar, mas outras que nós queremos abordar aqui nesse Refletindo sobre Capelania, e que podem nos ajudar a ter um melhor êxito. E eu diria que hoje, muitos cristãos, mesmo que não estejam, né, no ministério pastoral, mas têm aí uma vocação muito importante, né, para cuidar de pessoas, se sente chamado ou inquieto, né? Inquieta para agir nesse sentido. E quem sabe essa live, né, esse momento de reflexão, possa despertar você que está nos ouvindo para, né, buscar uma área dessa que é tão importante para a nossa sociedade, para a igreja, para o reino de Deus. Não é verdade? Então, concordo plenamente com você. Eu costumo dizer que falta... a igreja hoje, né, falta trabalhar sobre algumas bases, né? E como você disse, o discipulado é importante, o Ministério de Misericórdia, né, que é a capelania e dentre tantas outras coisas, né, também é o cuidado com o próximo, independente se a pessoa é da igreja ou não. Então precisa voltar, né, essas origens, né? A Léa Souza, Marcelo, colocou aqui. Então, é viável ter um capelão familiar na igreja como apoio pastoral? Sem dúvida. Eu não tenho dúvida disso, né? De que esse trabalho é feito com diaconato, né? Com os diáconos, né? Nós entendemos que a partir dos estudos, né, do curso, nós entendemos que o diácono na igreja, ele deve fazer esse trabalho de serviço, né? É um serviço, é um cuidado, né? O cuidado é um serviço também. Então, Leia, nós entendemos que quanto mais capelães, né, ou quanto mais pessoas entender que precisa de cuidar de pessoas, né, e isso é a igreja, né? A igreja, ela tá ali para serviço à comunidade, né? Não tá ali para outra coisa, né? Ela tá ali para serviço, para apoio da comunidade. Então, quanto mais tiver ali pessoas que ajudem, né, que apoiem o porque eu posso dizer, esse é o meu ponto de vista, tá? Ultimamente, as igrejas, elas levantam muitos pastores, né? Mas o chamado de Deus, talvez, para aquele pastor, não é o pastorado, né? Talvez ele é um chamado para um missionário, é um evangelista, é um profeta, né? Que são os 5 ministérios que Paulo diz. Mas na igreja hoje, de uma forma geral, eu não vejo mais pessoas sendo ungidas como profeta, nem como evangelista, né? Então, todo mundo é pastor. Chega na igreja, tem quantos pastores? Tem 25 pastores. Aí você fala assim, tá bom, vamos ver de fato quem é pastor, né? Pastor não é aquele que prega só. Pastor não é só aquele que... Então, muitas vezes, a pessoa tem um chamado ali para cuidar de pessoas, para cuidar de vidas, né? Ele ali seria um excelente capelão, mas aí coloca ele como pastor. E aí, pastor tem que pregar. Puxa vida, e agora? O cara tem medo de multidão, o cara não consegue falar em público, ele treme mais do que vara verde quando sobe no púlpito. Ele não tem ali o aparato, né, para poder preparar um bom sermão. E aí ele sobe para pregar. Por quê? Porque ele é pastor, ele foi levantado como pastor. E pastor, né, na igreja moderna, tem que pregar. E aí sofre ele, sofre a igreja, sofre todo mundo, né? Agora você coloca uma família para ele orientar, uma família para ele orar, uma família para ele acompanhar até o hospital, né? Ele vai liso, né? Vai lindo assim, né? E às vezes esse é o chamado dele, né? Então a pessoa ter ali o pastor, né? Ter ali o líder, ter um grupo de capelães ou um casal ali, né? De capelães ali na igreja para apoiá-lo, né? Nessas questões aí, meu Deus, seria uma mão na roda, né, Pastor Marcelo? Com certeza, rapaz, com certeza, até porque a questão do cuidado ela é muito particularizada, né? Não dá para cuidar no atacado, né? Uma coisa é você cuidar do seu filho em casa, outra coisa é
creche com 200 crianças. Você cuida, mas não é igual, né? Então, o capelão, eu acho que ele dá essa particularidade, né? De cuidar com mais atenção de uma pessoa, de uma família. E é claro que a gente sabe que essa é uma atividade pastoral também, porém, com aquela diferença que você colocou. Nós temos aí o pastor para dar conta das ovelhas, é uma grande coisa, né? E aí nós temos as pessoas que estão um pouco à margem dessa ação, que muitas vezes precisam primeiro de um cuidado para depois se achegar até mesmo e entregar sua vida a Jesus e tudo mais, né? Ela precisa sentir esse cuidado, independente dela estar indo imediatamente para a igreja ou não, né? E esse processo, que é muito importante, claro que ele não deixa de ser, na verdade, um grande processo de evangelismo, mas é um processo de evangelismo desprovido, né, de um imediatismo, né, ou de uma membresia tão assim, rápida, né, enfim. Então, essa perspectiva da capelania, com certeza, agrega muito, né, no ministério pastoral, como você falou. Quando eu falo ministério pastoral, realmente é nessa perspectiva. Muitas vezes o pastor presidente da igreja não é exatamente um pastor, né? Ele pode ser um profeta, pode ser um mestre, né? Então, realmente, esse ministério, eu creio que quanto mais ele for despertado, né, que é nosso objetivo também nessas reflexões, nesses treinamentos, é despertar as pessoas que têm um chamado, que têm um entendimento desse ministério, né, para que possa desenvolver. Então, é o nosso objetivo com essa live, né? Nós já estamos indo para o nosso final aqui da live. Então, assim, nosso objetivo com essa live é despertar a importância da capelania nos mais diversos níveis, né? E chamar você, que pode estar nos assistindo, a fazer parte. E semana a semana, nós vamos compartilhar também algumas experiências, né? Sobre onde nós temos feito trabalhos. Para vocês terem uma ideia, vocês que estão acompanhando, nós temos feito trabalho com capelães que trabalham em centros de atendimento homens e mulheres de rua, famílias de rua que tiveram alguma situação complicada, que precisam de um atendimento familiar, famílias que estão muito despedaçadas por vários problemas, né? Inclusive, é importante. Oi? Inclusive, uma desses grupos, né, que você disse, né, que fala sobre a capelania pós-catástrofe, né, o pós-desastre, né, aquele lago, aquele prédio que caiu no Paissandu, né, ali aqui no centro de São Paulo, está sendo assistido, né, todas aquelas famílias estão sendo assistidas por um desses grupos, né, Marcelo, por uma associação em que nós fazemos parte, né, ou apoiamos eles, né, com esse curso, né, e eles hoje fazem. Olha a importância de um capelão, né, numa situação dessa. Eu não sei quanto tempo faz, mas parece que aconteceu isso. Mas parece que até hoje são 50 famílias que estão lá, nesse lugar, né, e quem cuida deles, quem está na direção, né, desse projeto são capelães, né. Sim, exatamente. A EB, né, no CTA Canindé, que está amparando essas famílias, tem feito um trabalho maravilhoso, e os capelães da EB têm feito esse treinamento aí do Repensando sobre Capelania. E você, né, que está assistindo, de repente está pensando, puxa, mas isso acontece, né? Isso é possível? É possível, está acontecendo, e você pode fazer parte de projetos como esse, trabalhando melhor a questão da capelania, né, se incluindo aí no processo de capacitação, né, para você também trabalhar. Busque o discipulado, né, onde você congrega, busque o discipulado, busque ser treinado, fale conosco também do Instituto Refletir, você pode estar sendo treinado, né, para que também se capacite para isso. Você falou uma coisa importante, né, do capelania pós-catástrofe. Nós vamos falar um pouco sobre isso na próxima semana, né? Então, eu mesmo vou estar falando com você, mas eu vou estar batendo um papo aqui com o Sidney sobre capelania pós-catástrofe, e a gente pode, então, esclarecer para você. Nesse caso, usou as duas coisas, né?
a capelania pós-catástrofe e também a capelania familiar. Então, nós vamos falar um pouquinho o que seria isso, né? O que seria? E vamos falar um pouquinho também que pandemia tem um... Vamos pensar, será que... e o que a capelania tem a ver também? Então, você pode estar conosco na próxima semana, às 13h30, na quarta-feira. Vai ser um prazer ter. Palavra final para a gente sobre isso. Você que está indo assistindo, ou você que vai assistir, né? Está assistindo depois, né? Agora é uma live, mas ela vai ficar gravada, né? Nos canais aqui do Instituto Refletir. Eu convido você a participar, a conhecer melhor. Porque muitas vezes a pessoa ela sente arder no coração, né? O cuidado pelo outro, né? E pensa que capelania é só você entregar sopa, não deixa de ser, né? Mas só cuidar nos dias de frio, não deixa de ser, é capelania também. Mas a capelania ela vai muito além, ela é muito mais do que a gente do que a gente sabe, do que a gente conhece. Quanto mais nós aprofundamos, quanto mais nós nos damos espaço para Deus, né? Deus vai colocando em nosso coração e vai trazendo para nós, né? Pessoas e experiências incríveis assim acerca da capelania. A capelania, ela é usada e você vai no curso, né? Você vai entender o porquê que é capelania, por que é chamado capelão e capelã, né? Isso daí tem muito muito interessante, né? Saber disso, né? Mas ela é muito além. Eu tenho entendido que ela é realmente a vontade de Deus e o cuidado de Deus. Quando a gente fala sobre missões também é capelania. Quando nós falamos de cuidado pastoral, também é capelania. A diferença é que o capelão não tem essa responsabilidade que um pastor tem, por exemplo, né? Mas não deixa de ter responsabilidade para com o outro, né? Então, você que está na igreja aí, né? Ou você que gostaria de saber mais, conhecer mais, nos acompanhe, né, nessas lives aqui. Algumas dúvidas talvez sejam tiradas. Você tem a liberdade de fazer perguntas aqui, né? E nós vamos ter o maior prazer de responder, tirar a dúvida de você, né? E talvez a sua dúvida seja a dúvida de alguém ou a nossa própria dúvida, né? Porque a gente não sabe tudo, mas a gente tem buscado, né? Não só experimentar, mas também aprofundar, né, o conhecimento acerca disso. Então, você que está na igreja, você que sente um chamado, você que sente no seu coração aí, né, seu coração arder pelo cuidado do outro, pelo cuidado de família, pelo cuidado, trabalhar com criança, capelania infantil, capelania com esportes, capelania prisional, hospitalar, gente, e por aí vai. Se você quer saber mais sobre isso, se você não tinha um lugar onde você buscar referência e conhecimento, né, tirar dúvidas sobre a capelania, esse aqui é o lugar, esse aqui é o canal. O Instituto Refletir, através do Marcelo, através dos capelães, dos outros instrutores, né, que virão no futuro aí, né, nessas lives aqui, eles estão altamente capacitados para tirar dúvida e para te orientar. Você vai sair daqui, né? Eu quero crer que você vai sair daqui com a sua cabeça já assim, eu quero ser, eu quero fazer, porque agora eu entendi o que é ser um capelão e eu quero ser um capelão. Essa é a vontade de Deus, é o ofício que Deus te chamou e talvez você está lá na igreja, né, servindo em outra coisa, fazendo outra coisa, glória a Deus por isso, mas talvez Deus te chamou também para ser um capelão e cuidar de vidas. Muito bem, palavra abençoada. E eu quero deixar um abraço aqui para todos que estão conosco, que você que vai assistir esse vídeo depois, é um prazer, né, compartilhar isso com você, com o teu ministério, que o Senhor te abençoe. Você pode estar conosco sempre às quartas-feiras, 13h30, e também entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, no Instituto Refletir, e você vai ter, você que é pastor, talvez assistiu essa live, pode fazer contato conosco, a gente pode fazer turmas específicas, ou enfim, né? Como nós pudermos abrir porta para que esse trabalho de capelania se expanda, esse é exatamente o nosso propósito. Obrigado, Sidney, foi um prazer estar com você nessa Marcelo, live.
Como sempre, sou teu servo. Sempre que precisar, estamos aqui. É um prazer muito grande nessa parceria com o Refletir, que você também é um pilar importante. Um abração, viu? Deus abençoe. Tchau, gente. Até mais. Deus abençoe a todos.